O Monark insistiu e finalmente deu merda. E ainda foi merda pouca, porque se ele continuar nesse caminho, mano, eu penso que um dia eu posso estar dando uma notícia aqui muito pior sobre ele. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Izzy Nobre, o leão lobo da internet. E eu estou aqui para pedir mais uma vez que você, Joana, deixa um joinha nesse canal, por favor. Eu já sei até o que você está pensando. Ah, mais um dia passou e o Izzy não lembrou de chamar meu nome, ele não lembrou do meu nome, ele não pensou no meu nome. Mano, sabe qual é o problema? É porque você comenta pouco, e aí eu não vejo tanto o seu nome, aí eu não lembro do seu nome. Essa que é a ideia. Quanto mais você comentar aí, sabe o que vai acontecer? Mais provável vai ser que quando eu estiver do lado de lá, gravando o vídeo, eu vou lembrar de você. A propósito, tá tudo desligado. Olha como é que fica. São precisamente... Ó, tá tarde da noite, mano. Não consigo dormir, tô aqui... A luz apagou assim que a câmera focou. Não consigo dormir, tô aqui trabalhando pra você. Então, entendeu? Comenta mais aí, velho. Vamos voltar. Eu dei uma pausa estendida aqui no YouTube, a plataforma meio que mata o canal quando isso acontece, então eu preciso que você se manifeste, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo para alguém, com alguém que talvez ache o tema interessante e o principal, deixa um joinha. Os vídeos tipicamente recebem 10% do número de views em joinhas. Eu gosto de ver um número um pouco maior, 20%, talvez 30%, teve vídeo aí que deu 40%, eu fiquei muito surpreso com a generosidade de vocês. É tudo que eu peço, cara. Gravar esses vídeos dá um trabalhão, você pegar o mouse e clicar nesse negócio, é 2 segundos, então por favor, eu espero poder contar com você. Enfim, vamos ao assunto do vídeo. Eu tô ficando expert nessa mendigagem de joinha, de like, o caralho, né? Monark, Bruno Ayub, um youtuber e streamer e podcaster e ex-personalidade do mundo dos jogos, um dos grandes pioneiros desse espaço no YouTube do Brasil. Ele cavou tanto que ele conseguiu a merda que ele queria. Não sei se essa metáfora faz sentido. Cavou tanto que conseguiu... Deu ruim pro Monark, é o que eu quero dizer. Nesses últimos dias o Monark revelou que o seu Twitter foi retido no Brasil por um pedido legal. Agora, eu queria já deixar isso bem claro no começo. Tinha muita gente falando que o Monark foi banido do Twitter e não é exatamente o que aconteceu. Os seus tweets só não podem ser exibidos para alguém que esteja acessando a internet com o IP do Brasil. Então quem mora fora, como é o meu caso, ainda está submetido a ler as monarcadas lá do Bruno no Twitter, ou quem usa um VPN. A propósito, tem mais um bom motivo para você assinar um VPN com a galera do Surfshark. Para quem não sabe, VPN significa Virtual Private Network. É como se fosse um tubo. A sua conexão passa por dentro desse tubo e aí nada pode chegar em você. Hackers, agências do governo, ninguém, maluco. Um hacker russo que quer sequestrar sua máquina para minerar Bitcoin. Ainda existe Bitcoin? Já acabou? Como é que é? Não sei. Eu vendi essas porra tudo, mano, eu vendi tudo minhas cripto, eu não tenho paciência pra essas coisas não. Enfim, você pode, olha só, você pode usar o VPN para assistir conteúdo em sites de streaming que não estão disponíveis onde você mora, o que é muito bacana. Você pode proteger as suas informações de hackers, de pessoas mal intencionadas, de agências governamentais. Se você é fã do Monark e agora tá revoltado porque o Xandão derrubou a conta dele, você pode assinar o Surfshark com 83% de desconto e 3 meses grátis. O link está aí embaixo. Agora, vamos aos fatos aqui. Em primeiro lugar, não se sabe exatamente qual foi o motivo dessa suspensão, que não sei se suspensão é nem o termo mais apropriado, né? A conta foi impedida de ser visualizada por brasileiros. Como o Monark fala muita bobagem, fica realmente difícil saber o que aconteceu. O que é presumido é que foi provavelmente alguma de suas declarações que demonstravam uma certa simpatia com o que aconteceu lá em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando os bolsonaristas invadiram, fizeram uma quebradeira e estavam querendo claramente intimidar as instituições para permitir o retorno de Jair Messias Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Não deu muito certo, porque como a gente sabe, o mito tá na Flórida, tá batendo papo com o Trump, com o Mickey, com o Pateta. Então, vocês que ficaram aí 2 meses na frente do quartel, fazendo todo aquele papelão ridículo, não deu em nada. E agora vão rodar como terrorista. Eu fiz um meme, eu botei no Instagram, vou tentar lembrar de botar aqui, que era aquele carinha do dominó, sabe? Um carinha tá botando um dominózinho bem pequenininho, aí tem outro dominó maior, e um maior, e maior, e maior, e lá na frente tem um dominó gigantesco. E é uma metáfora visual para simbolizar como coisas pequenas podem ter resultados imprevisíveis e catastróficos lá na frente. E aí o carinha botando o dominózinho é tipo o CQC zoando, entre aspas, o Bolsonaro, na verdade dando muito palanque a ele, expondo aqueles absurdos que a galera do CQC achava absurdo, mas muita gente que acompanhava o programa achava aquilo bacana, se identificava, né? Então deu nisso. Aí lá na frente começou o CQC, né,
promovendo a imagem do Bolsonaro ao cenário nacional, e lá na frente o seu avô sendo preso por terrorismo, olha a merda. E antes que você venha encher o saco, eu não tô dizendo que a culpa é inteiramente do CQC. Eu sei que o que convenceu muita gente a votar no Bolsonaro é multifatorial, como política, história sempre tende a ser. Tem a galera que simplesmente odeia o PT absurdamente, tem a galera que tem um anseio por políticas mais liberais de abertura de mercado e coisa do tipo, tem a galera que simplesmente se identifica com a visão tacanha e retrógrada do Bolsonaro no que tange a minorias, a progresso social, direitos LGBTQ e outras coisas, né? Então, existem vários motivos de por que alguém teria votado no Bolsonaro, mas certamente o Bolsonaro não teria o perfil nacional que ele acabou ganhando se não fosse programas como o CQC e o Super Pop. E, ironicamente, o Super Pop oferecia até mais contraponto às imbecilidades que o Bolsonaro falava, né? Olha que curioso. Eu tô tendo que dar mais crédito a Luciana Gimenez do que ao Marcelo Tais, e eu não esperava isso nunca. Enfim, né, o Monark falou numa entrevista com o Glenn Greenwald, que é um celebrado jornalista americano que mora no Brasil, casado com um brasileiro e tudo mais, ou pelo menos era celebrado, porque de uns tempos pra cá ele tá mostrando uma certa simpatia muito grande com essa galera mais fascista, alt-right e tudo mais, sempre travestido com aquele afã idealizado de defender a liberdade de expressão e não sei o que mais lá. E aí tá lá o Glenn entrevistando o Monark, e o Monark, a propósito, eu vi muita gente zoando o inglês do Monark, e eu preciso dizer pra vocês que isso é uma bobagem. O Monark, sinceramente, mal fala português. Ele não é exatamente um grande líder intelectual, então eu fiquei legitimamente surpreso com o nível do inglês dele. Eu achei bastante bom pra alguém que, até onde eu sei, nunca morou fora nem nada. Então eu vi muita gente zoando o inglês do cara, eu acho que isso aí é um caminho meio errado, e digo mais, só brasileiro se importa com o sotaque de outros brasileiros falando inglês. Nenhum canadense vai se importar com isso, nenhum americano vai se importar com isso, ninguém se importa, cara, por algum motivo. Na nossa cultura existe esse esforço em menosprezar as pessoas porque o nível do inglês é baixo, a fluência, o sotaque e tal, enfim. Eu achei que o inglês do Monark foi até bem bom. Ele cometeu vários erros, obviamente, mas, como eu falei, eu acho que eu espero tão pouco do Monark que eu me surpreendi positivamente. Na entrevista, o Monark revelou que ele mesmo não sabe o motivo. E eu vi que tinha muita gente falando, não, ele foi retido a sua conta. Na verdade, tinha gente falando que ele foi banido, bloqueado, que não é super preciso. Mas aí tinha gente falando assim, não, ele foi banido por causa disso, não, por causa daquilo, por causa disso aqui, mais lá. E ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. O Monark admitiu que ninguém sabe. O Monark fez uma live depois disso, bastante alterado, gritando, falando que as pessoas têm que acordar e tudo mais, dizendo que isso é uma ditadura. E o Glenn Greenwald também, apesar de morar no Brasil há muitos anos, ele parece entender relativamente pouco das leis brasileiras. Ele e o Monark, e todos esses caras, eles tendem a esperar que o Brasil funcione nos moldes do que eles acreditam ser o parâmetro de liberdade de expressão irrestrita que existe nos Estados Unidos, que na verdade não existe. Não existe liberdade restrita nos Estados Unidos. Quer um exemplo? Faz um tweet ameaçando o presidente de morte. Faz um tweet fazendo uma calúnia ou uma difamação contra alguém. Você pode ser processado, você pode ser punido pelo Estado por causa disso. Então, não. Vai no cinema e berra fogo, incêndio. Então, não. Essa é uma das maiores falácias que eu vejo nesse debate. Porque eles sempre falam, não, mas tinha que ser aqui nos Estados Unidos. Tinha que ser aqui nos Estados Unidos. Olha, só porque os Estados Unidos faz não quer dizer que é bom, que é louvável, o que a gente devia importar. Como eu já falei em um vídeo recente, a gente já importou muita baboseira americana, já chega. Já chega. A gente já teve uma metrópole antes. E não precisa de, voluntariamente, se submeter a outra. Então deixa eles com a lei lá deles e fica a gente no Brasil com as nossas leis. Que tal? Soberania. É estranho, porque a galera que defende esse lance de liberdade de expressão restrita e tal, eles tendem a ser a galera mais conservadora de direita, eu falei tendem, e essa galera tende a ser supostamente patriota, mas estão mostrando essa estranha subserviência a uma constituição estrangeira. Não faz o menor sentido pra mim, mas ficar esperando que essa galera demonstre lógica, uma lógica internamente consistente, é uma idiotice da minha parte, porque eu realmente sou, além do leão lobo da internet, aparentemente gago e muito idiota. Esse foi bem divisível, porque tinha muita gente falando que o processo através do qual o Supremo derrubou a conta do Monark pode ser usada arbitrariamente para qualquer pessoa. Não sei se é bem o caso, porque o que aconteceu foi que ele estava essencialmente de forma velada e tentando, né, manter uma certa, digamos, distância ideológica, sempre dizendo não apoia a quebradeira, tá, não sei o quê, mas fala que tem simpatia com os manifestantes lá, né, com os terroristas, eu deveria dizer, fala constantemente que a eleição foi roubada, toda aquela ladainha. Então não é de se surpreender, porque no nosso país, de acordo com as nossas leis,
tem certas coisas que você não pode fazer, como, por exemplo, atentar contra os processos democráticos, pedir golpe, apoiar golpe, veicular essa retórica golpista. Isso não pode. E se parar para pensar, até que passou batido por muito tempo. Agora, nem tanto. Depois do que a gente viu acontecendo, parece que o judiciário brasileiro resolveu finalmente encarar isso aí com uma certa seriedade. Porque quando você deixa essas fake news correndo solta aí, essa desinformação maluca, o que acontece é que as pessoas ficam tão inflamadas que elas podem e vão cometer atos de violência. Não foi diferente nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no Brasil previsivelmente. No Brasil, pelo menos, existem alguns mecanismos legais para impedir que essas pessoas com um grande megafone fiquem veiculando essas inverdades que inflamam a população. Agora, esse mecanismo pode ser mal utilizado? Infelizmente pode, porque realmente tudo nesse mundo pode ser mal utilizado. Mas eu prefiro que exista um instrumento legal para impedir golpismo do que não existir nada. O monarca, ele tem que dar graças a Deus que ele não rodou feio naquele episódio lá de argumentar que deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil. Se ele não aprendeu naquela situação que, mano, não é assim que funciona no nosso país, você não pode sair falando tudo da na telha sem nem raciocinar. E pior que todo mundo tentou explicar pra ele e não adiantou nada, né? O próprio Museu do Holocausto tentou entrar em contato com ele. O moleque ainda acha que tá certo em tudo, tá ligado? Então assim, o monarca, ele é simplesmente imune ao conhecimento. Eu já falei isso antes e eu repito, ele é imune ao conhecimento. O monarca teve a oportunidade de conversar com gente bem mais inteligente do que ele, com muito mais bagagem e tudo mais. E aí no momento ele parece que foi assim, não, é verdade, faz sentido e tal. E aí assim que aquela pessoa sai, ele apaga tudo. Ele tem memória de um peixinho dourado, aparentemente. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloca, como sempre, nos comentários. Não esquece de deixar o joinha. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Agora sabe o que é foda? Eu vou te falar, a internet ama o monarca. Ama odiar o monarca. Porque a conta dele foi retida, então, em teoria, as pessoas que constantemente reclamavam do fato de que estão botando o monarca na timeline deles, né, virou meme até isso. As pessoas reclamam quando alguém coloca o monarca na timeline, quando alguém está discutindo o monarca, está falando do trabalho dele, das declarações recentes, controversas dele e tal. Só que aí o cara foi retido no Brasil, e aí tá imediatamente todo mundo falando sobre o cara. Eu tava ainda tentando dialogar com ele, como sempre tentei, e aí as pessoas nas respostas pediam pra eu tirar um print do que ele tinha falado, porque eles não podiam ver o que eu tava respondendo. E eu fiquei assim, mano, é um antro de masoquistas do caralho mesmo, que vocês passaram meses, se não anos, querendo se ver livre do cara, e agora que você tá livre dele, você vai lá e se dá o trabalho de tentar ver o Vocês do cara é um bando de maluco, é uma rede de maluco, mano. Eu tô falando, é uma rede de maluco.